A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs. Hoje eu vou estar trazendo a palavra para os irmãos que está em Salmos, capítulo 53, que diz assim: Disse honesto no teu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deveria-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Irmãos, através dessa palavra que eu acabei de ler aqui para os irmãos, essa palavra, irmãos, faz nós pensar, faz nós refletir que desde a criação do mundo, fala a palavra do Senhor, que o Senhor, os olhos dele estão como chamas de fogo e ele observa a terra 24 horas. Então, irmãos, o Senhor, ele anda observando cada um de nós. Desde a antiguidade, fala a palavra do Senhor, que o Senhor observava a terra. E o Senhor, ele sabe, aleluia, distinguir o ímpio e o injusto, o puro e o impuro. E fala que quando ele observa se tinha alguém que fazia vontade dele, que era temente, ele encontra Noé. Então, irmãos, ele manda o dilúvio. Antes dele mandar o dilúvio, ele pede para que Noé constrói a arca. E Noé fica anos e anos construindo a arca e pregando a palavra do Senhor. Fala que ele falava, anunciava e ninguém dava crédito à palavra dele. Todo mundo tinha ele como louco. Mas o Senhor, chegou um dia que as portas, aleluia, daquela arca se cerrou por fora e não teve quem se salvasse a não ser a família de Noé e os animais que o Senhor tinha pedido para colocar dentro da arca. Irmãos, da mesma maneira o Senhor, ele anda observando cada vivente, cada um debaixo dessa terra. Aleluia, quem teme, quem não teme, quem obedece, quem está, aleluia, levando a sério a palavra do Senhor. E aqui fala aqui em Salmos, capítulo 53, que os nécios, eles fazem as imaginações no coração e pensam que não há um Deus. Acha que o Senhor não existe, que é normal, e começa a se corromper. E aqui eles começam, aleluia, a se corromperem e se torna abominável aos olhos de Deus. A iniquidade, eu creio que ela cheira mal às narinas de Deus. O pecado cheira mal às narinas de Deus. E aqui o Senhor fala que não há ninguém que faça o bem. Ninguém. E Deus, ele olha dos céus para ver se os filhos dele há de ter entendimento de buscar a Deus. E o Senhor, ele quer que nós busquemos ele em espírito, em verdade. O Senhor, ele não quer que nós vivemos de aparência. O Senhor não quer que nós vivemos como um ritual religioso. O Senhor não quer que nós vivemos como se fosse um ritmo, todos os dias na mesma rotina. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós busquemos Ele de todo o nosso coração, que nós quebrante o nosso coração diante dEle, que nós nos arrependa e que nós mostre sinceridade diante dEle. O Senhor quer que nos mostre a verdade que está dentro do nosso coração. O Senhor, Ele quer que nós mostramos aquilo que nós vivemos verdadeiramente. Porque o Senhor não está preocupado de quem está do teu lado. Deus, ele não está preocupado na nossa vida, irmãos, aqui neste mundo. O Senhor, ele não quer que nós vivemos de aparências. Ele não quer que nós vivemos aqui nessa terra como se não houvesse o amanhã. Ele não quer que nós vivemos aqui sem entendimento. Então vamos buscar entendimento do Senhor, buscar revestimento, buscar clareza, buscar sabedoria, buscar o poder de Deus. Porque sem o poder, buscar a presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando nós damos lugar ao pecado, quando nós damos lugar à iniquidade, o Espírito Santo se afasta, porque ele tem ciúme de cada um de nós.
porque Ele não habita em lugar sujo, em lugar onde as trevas que estão habitando. O Senhor, Ele não habita em lugar imundo. Então, não é porque Ele não te ama, não é porque o Senhor não quer viver perto de você, não é porque o Senhor não te responde, aleluia, não é porque o Senhor não está te ouvindo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, começar a olhar se nós estamos refletindo a glória de Deus, se nós estamos refletindo o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Por mais que haja lutas, por mais que o inimigo se levanta, mas nós temos Deus para nos fortalecer, nós temos Ele para nos revestir. A palavra fala para nós revestir de toda a armadura. Se nós revestirmos da armadura do céu, da armadura de Deus, nós estamos protegidos, nós estamos escondidos, nós estamos armados, nós não estamos despojados diante da guerra. Então, Senhor, Ele não quer, irmãos, que nós vivemos aqui como imundos. Ele não quer que nós vivemos aqui e não haja ninguém aqui, fala a palavra do Senhor, que não ouve sequer um. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. O Senhor procura o verdadeiro, o sincero, o reto diante dEle. Porque aqui fala: acaso tem conhecimento nestes obreiros da iniquidade, a quais comem o povo como se comesse o pão? Então, irmãos, eu creio que aqui o Senhor está falando aquelas pessoas que perseguem uns às outras e não estão preocupados com a palavra de Deus, não estão preocupados com a vontade de Deus, não estão preocupados em buscar a Deus, estão preocupados somente de perseguir os outros, de julgar os outros, de demonstrar para os outros espiritualidade. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor aqui, Ele está falando que Ele quer aquele que busca a Ele em verdade, em justiça. Porque o Senhor, Ele existe. Por mais que o Senhor, para nós pensamos que o Senhor, Ele está tardando, Ele está demorando, mas o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Por mais que nós pensamos que o Senhor não está respondendo, mas tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. E aqui Ele quer que nós invocamos a Ele e crê que Ele existe, na existência de Deus. Quando nós cremos na existência de Deus, nós não vivemos de qualquer maneira, nós não vivemos vacilando, nós não vivemos oscilando na nossa fé. E aqui o Senhor, Ele fala que nós precisamos ter temor, que nós precisamos confiar, nós não devemos desprezar a Deus, nós não devemos rejeitar a Deus. E o Senhor, Ele quer salvar o seu povo. O Senhor quer tirar nós deste cativeiro, aquelas pessoas que estão cativas, oprimidas. Ele quer salvar. E eu creio que o Senhor tem a salvação para cada um que está oprimido, está cativo. E o Senhor, Ele irá trazer a salvação. E os nossos corações irá se regozijar na presença de Deus. Nós iremos nos alegrar no Senhor. Porque nós somos salvos, irmãos, pela misericórdia de Deus, senão nós seríamos consumidos. Se não fosse a misericórdia, a fidelidade do Senhor, nós seríamos consumidos. Porque o inimigo fala que ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Então nós precisamos estar em oração, em vigilância, em jejum, para que nós possamos estar escondidos, estar protegidos, estar fortalecidos no Senhor. Cada dia nós devemos estar pelejando e repreendendo toda a obra maligna na nossa vida. Aqui, irmãos, o inimigo fala que ele anda nos espiando, procurando quem devorar todos os dias.
Porque aqui, irmãos, ele tem essa fúria de nós, porque nós parecemos com nosso Deus, porque nós tememos a Deus. Aqueles que temem a Deus verdadeiramente, aqueles que confiam em Deus verdadeiramente, aqueles que louvam a Deus através das suas palavras, através do teu louvor. Nós colocamos, irmãos, deve ser a nossa confiança no Senhor, temer somente o Senhor. Porque o que pode fazer a carne, irmãos, todos os dias, os nossos pensamentos devem estar ligados na presença de Deus, na palavra de Deus. Fala a palavra do Senhor que a iniquidade, o pecado nos leva para a morte, mas a presença de Deus, a palavra de Deus nos dá vida. Deus, ele nos dá vida e vida com abundância. Então não vamos ficar vagueando por aí, achando que não tem saída, que Deus está demorando. Muitas das vezes, até mesmo acreditando que o Senhor, ele não existe, que ele não ouve o nosso clamor. Porque quando nós clamamos, nós estamos em oração, nós estamos em busca, todos os dias ansiando pela presença de Deus, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, nós somos fortalecidos, nós somos alimentados. E Deus, ele está conosco, ele está nos ouvindo, ele está colhendo as nossas lágrimas. A nossa confiança deve estar sempre em Deus. Nós devemos, irmãos, sempre estar dando a ação de graças ao Senhor, através dos nossos cultos, através da nossa obediência. Nós devemos entregar, irmãos, nossa vida todas nas mãos de Deus. Não adianta nós ficar aqui na terra procurando viver, nos alegrar e encher de bens materiais, que isso tudo vai um dia se desfazer, irá se tornar nada. A nossa vida é um pó. Então, irmãos, vamos nos preocupar de entregar nossa vida diante de Deus, viver na presença de Deus, confiando em Deus. Mesmo que seja rastejando, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que seja sem forças, mesmo que você ore somente em espírito, mesmo que esteja numa cama, mesmo onde quer que você esteja, adore o Senhor, louve a Deus, clame pelo nome dele, que eu creio que ele irá te socorrer. Eleva os teus pensamentos aos céus, porque é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a tua vitória. Porque somente Deus, só Ele, irmãos, mais nada. Quando o Senhor, ele procurar os fiéis da terra, quando o Senhor, ele procurar se há alguém que teme a Ele, que confia nele, ele irá encontrar você, ele irá te achar. Que você possa refletir nessa palavra, e essa palavra venha falar no teu coração, em nome de Jesus.